Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais esta live pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai continuar estudando o livro Jesus no Lar. Hoje o capítulo 7. Boa noite. Vou guardar o pessoal entrando aqui. Boa noite, Oi, Poli. Gilda, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Não sei se está funcionando aqui direito. Aí, ó. E a gente está entrando aqui. Boa Aê, noite, aí, pô, deu certo. boa noite. Agora vai. Agora sim. Consigo ouvir, tá tudo certo aqui também. Achei que tava falhando nossos dots aqui. Jamais, jamais. Já meu. Esperar o pessoal entrando. Aí, A gente vai arrumando aqui, deixa eu lembrando daquele nosso recadinho de sempre, né? Oi, Cris. sempre. Boa noite. Aquele recadinho de sempre que é para pegar água, deixar aí do ladinho, Vou né? Que essa fixar água vai. aqui o Oi? nosso. Vou fixar aqui o capítulo de hoje. Ah, eu sei que tem que fixar. Sim, senhor. Você que é o nosso host aí. Host, aqui ó. Ele é o maior servidor. Exatamente isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. Capítulo ou lição, né? 7. O maior servidor. Foi. Foi. Vamos fixar. Agora eu percebi que eu poderia ter fixado o seu comentário. Não, mas Aposto que você seu estava ficou se mais bonito. divertindo internamente, né? Ah, tá escrevendo tudo de novo. Não, o seu ficou mais bonito, ficou mais Ah! completinho. Ficou Arial 12, né? Arial negrito ali, itálico e tal. É isso aí. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo aqui, mais uma vez, né? Isso Boa aí. noite. Vamos lá. Já falamos sobre a água. O pessoal já está entrando aí. Já podemos iniciar. Correto, meu caro? Corretíssimo. Então tá. Vamos fazer a prece. Vou pedir a todos que fechem os olhos, normalizem a respiração, respirando fundo, com calma. Procure uma posição confortável. Relaxe os ombros, esvaziando a mente, exceto para nos concentrar nesses momentos de reflexão, sempre agradecendo ao Mestre, aos seus emissários, aos nossos familiares, nossos mentores, amigos, que sempre nos acompanham, nos instruindo, nos amparando, e pedindo que sobre cada um de nós recaia os fluidos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, de coragem, de ânimo, de fé. E sendo assim, damos por iniciada mais essa transmissão. Que assim seja. É. Muito bem. Vamos lá. Hoje o Di vai ler pra gente o capítulo Sim, 7 do livro Jesus no Lar, o isso. maior servidor.
aqui do ladinho, vamos lá. É o seguinte. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos, entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos e, não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, as palavras, né? Que a gente se defronta, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina, em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo,
paira acima de todos. É? Bom, então vamos lá, vamos comentar essa valiosíssima lição. Eu vou traçar aqui um paralelo bem interessante. Sim, sim. Como cada um desses que apareceram como um rascunho do mundo. E, ao mesmo tempo, traçando um paralelo entre o nosso crescimento desde a barriga da mamãe. Então, ali, o primeiro é o guerreiro, né? Você está ali no útero, você só quer comer, só quer que a mamãe coma e que é luta. Você está lutando para sobreviver, né? Temos guerreiros hoje em dia? Temos. Exércitos e mais exércitos. Gasta-se uma grana danada numa provável guerra. Não é nem iminente, ela é provável. Talvez tenha, e a gente reza para não ter. Mas gasta-se uma grana nisso, e um dinheirão danado, né? E investe-se muito, e aí acaba que um monte de descoberta que a gente tem hoje, por um acaso, né? Dá para usar em outras coisas, mas descobriu-se ali nessa luta. Beleza. Tipo a internet. Tipo a internet. É um Tipo a excelente. internet. Né? Só um parêntese, para recordar, era tal da ARPANET. Isso. O protótipo ali, o proto-internet, né? ARPANET. Quando isso? Guerra Fria. Guerra Fria, para monitorar ali os movimentos da União Soviética. Era isso, era para isso. A comunicação à distância rápida, sim, pelo menos mais rápida, né? A mais rápida que tinha, para poder fazer esse monitoramento. E aí depois a coisa virou a internet. Fecha parênteses. Perdão pela interrupção. Aprendeu a amar, amigo? Não, amar não, mas rapaz do céu, daqui de onde eu tô, eu não erro um inimigo que tá lá do outro lado do mundo. Por aí. Muito bem, vamos lá. Então vamos lá, vamos passar para a infância ali, né? O grande político, tá? Dividiu tudo, não, isso aqui é meu, é só meu, eu não quero dormir na casa do meu amiguinho, porque ele não tem ar-condicionado, tem só um ventilador que nem funciona direito, então eu não quero, eu quero o que é melhor, eu só quero a casa do meu irmão que tem ar-condicionado, e aí dividiu. Essa é a infância. Aí aparece o filósofo. Filósofo. A adolescência, cheia de dúvida. Começa a se questionar, fazer um monte de questionamento, um monte de questionamento infundado, mas já é melhor. Você já está pensando, né? Já está forçando a um pensamento, mas que também não tem lá muita utilidade, né? Não salvou a pátria, não deu certo. Temos filósofos hoje em dia? Vixe. O Instagram tá cheio, né? Vixe, aí pesou. Aí pesou. Pesou. Temos muitos. O dedinho chega costa ali para filosofar no Instagram. Para falar aquele monte de coisa que ninguém perguntou, que ninguém quer saber. Mas temos lá os nossos filósofos, os nossos cientistas caseiros, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem que me chamou a atenção pelo título, que dizia: cientistas norte-americanos gastam 20 milhões de dólares para terraplanistas, para provar que a Terra era plana, e conseguem provar que a Terra é redonda. É isso aí. Cara, pesquisa bem sucedida para o outro lado. Deu tudo certo, né? Tá tudo Provou bem. Mais ainda, que não é plano. Maravilha. Então temos ali. E juiz, então? Tanto de juiz que tem. Nossa senhora, todo mundo é juiz, né? Todo mundo sai julgando e falando um monte de coisa. Mas beleza, já demos uma crescida ali. Até que chegamos ali na fase adulta, né? O sacerdócio. A gente já está com uma consciência um pouco mais elevada, né? Vamos. A importância de ter os rituais, né? De ter a oração, uma maneira de se conectar ao alto, né? Ao Pai e tudo mais, né? Nossa, muito bom, né? Começou a dar uma melhorada, mas ainda não é tudo. Temos sacerdotes dessa maneira hoje em dia? Vixe Maria! O que vai lá na igreja católica
todo dia que tem missa. Engordou 6 quilos só de comer hóstia, só esse mês. O evangélico tá lá, tá até rouco de tanto louvar o Senhor com fervor. Tá lá, maravilha. O espírita, rapaz do céu, o médico tá até seco de tanto dar passe nele. Tá lá, firmão. Um bandista vai lá na casa fraterna, bate cabeça no altar, lá tá com a testa até quadrada de tanto bater a cabeça no altar. Aí, ele tá zen, tá em paz, tá tranquilo, tá tudo bem, maravilha. Aí ele vai embora na casa fraterna. Aí ele liga o carro dele, acendeu a reserva. Ô Senhor, vamos abençoar, né, esses nossos políticos aí, que a gente, né, precisa dar uma barateada no combustível, tá difícil. Não passou do primeiro teste, foi bem. Aí ele tá subindo a Padre Ed Bernardes, muito, muito bem pavimentada. Ótimo, excelente o asfalto. Melhor que a Lua. Bem melhor do que a Lua. Bem melhor. Exatamente. Aí ele manda o pneu num buraco. Bah! Ô, Senhor, vamos abençoar a nossa prefeitura, né, para que ela cubra os buracos dessa rua. Porque, cuidar do carrinho do seu filho aqui, que tá tão difícil manter. Mas passou ainda desse teste. Aí ele vai passando uma depressão, arrasta o para-choque. Ô, Senhor, olha eu aqui outra vez. Em paz, pedindo, né? Vamos lá. Aí ele chegou lá no último sinaleiro lá. Aí o sinal abriu, passou um motoqueiro do iFood na frente dele. Ele, aí! Depois morre, não sabe por quê. Já foi embora a conexão dele. Mas pode durar mais, pode durar mais. Você pode subir a Padre Ed, não acertou nenhum buraco, não tinha ninguém no sinaleiro, aí chega em casa. Aí o maridão tá lá com a perna pra cima, a casa parecendo um canil do Tais. Parecendo que passou um furacão lá dentro, de perna pro ar, os meninos tudo acordados, tinha que estar dormindo porque tem aula no outro dia cedo. Aí o cenário já tá legal. Aí o maridão fala assim, isso é hora de chegar do centro. Tava rezando, sei não, rezar até essa hora. Desconfiado. Mas pode ser que nem isso. Pode ser que você chegue em casa, tá tudo certo, o maridão cuidou, pôs as crianças para dormir. Pergunta, ô meu bem, como é que foi no centro? Tá melhor, né? Tá tudo bem. Aí você acorda no outro dia, tem que levantar o menino para ir para a escola. Aí das 6h30 você tá ali na luta para o menino levantar ainda. Ele não levantou, a aula é 7 horas. E aquele rolo danado, aí você gasta 10 minutos para chegar na escola. Mais 45 para você sair da porta do tanto de carro que tem aí. Então não é fácil a gente manter aquela conexão, né? Você tá sempre bem, né? Tá sempre em paz. Não é uma missão fácil. Mas aí chega o homem simples, que é o trabalho, que é o que ama, que é o que põe a mão na massa. Aí, não trazia armas. Para que arma? Não precisa de guerra. Não precisa de arma, não tem guerra. Nem escrituras, nem discussões, nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetaculares. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Isso tudo já é a sua conexão com o Pai, já é o trabalho. E aí, ironicamente, o maior servidor aos olhos da terra foi o menor, o mais simples, sem adornos, sem grandes coisas, sem ser espalhafatoso, mas plantando boas sementes de árvores frutíferas, aperfeiçoou a madeira, ele fala aqui, né? Então, ele construiu escolas, ele ensinou, elevou o espírito, que é o que dura para sempre, é o que vai durar para sempre, é o que vai transpor encarnações, vai transpor planetas, é o que vai ficar ali para sempre. E aí a gente vê que no final das contas, tudo se resume a amar.
até nos mandamentos, né? Tanto é que os 2 primeiros ali é sobre amor. Né? A gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é sobre amor. E todos os outros acabam no amor. Honrar pai e mãe, por quê? Porque eu os amo. Eles me deram, através deles, eu tive a oportunidade de estar aqui nessa vida. Tive a oportunidade de aproveitar essa encarnação. Então eu os amo. Não matarás. Para que eu vou matar meu irmão se eu amo ele? Não precisa. Então tudo se resume ao amor. Então a gente vê que é tudo simples. O caminho é simples. A direção é simples. A gente é que faz igual o voo da barata, né? A barata quer ir daqui para ali, ela vai lá no teto e vai no chão. E a gente desvia na rota. Com um monte de complicação que a gente mesmo colocou. Né? Se houvesse amor, hoje, é claro, é necessário você ter o país ter um exército bem treinado. Por quê? Porque a imperfeição do homem pode causar uma guerra. E se causar uma guerra, você tem que estar preparado para defender a nação. Mas e se não precisasse disso? Era lindo. Né? É o cenário ideal. Aqui é interessante esse ponto que você tocou sobre a guerra, né? Sim. Ele não falou isso à toa. Jesus não falou nada disso aqui à toa, porque a nossa sociedade precisa disso tudo aí. Tudo isso aqui. Tudo. Sim. Primeiro foi quem? O guerreiro. Qualquer Estado, no sentido político mesmo da coisa, precisa de defesa. Sim. Qualquer Estado. Pô, mas e na dimensão espiritual? Precisa de defesa. Precisa de defesa. As coisas não acontecem lá primeiro, na dimensão espiritual, antes de serem plasmadas aqui. Os conflitos, né? Não são aí tramados, arquitetados de lá, para achar antenas, o que não é difícil no mundo desse, né? Nossa, aqui. Antenas que emanam ou são receptivas, ou os dois ao mesmo tempo. Violência, para poder, né, se entranhar e causar essas coisas que a gente está vendo. Não é nada do futuro, não é nada do passado, é o presente. Né? A gente está vendo isso. Agressão armada de um país no outro. Né? A gente está vendo muito bem isso aí. Né? Tudo começa na dimensão espiritual. Começa de lá para cá. Engraçado, né? Que tanto a parte ruim da coisa quanto a parte boa é sempre de lá que começa. Porque aqui é só fase, né? É só uma fase, é uma experiência que a gente vem meio que sem memória, meio que desmemoriado, para testar a nossa essência, com aquela sempre intuição, com o conhecimento da lei divina, que é sempre na própria consciência. A própria consciência acusa, não precisa saber, falar o que é. Mas qual lei foi violada, divina? Qual foi o princípio que eu deixei de observar? A consciência pesa. Sim. Isso aí já é suficiente, já é um alerta para nós suficiente. Então isso tudo aqui, né, que ele falou, pô, o guerreiro, né, foi o primeiro, ó, tática militar, tal, né, aprendizado da defesa, ele falou aqui, aprendizado da defesa. E lá, né, os treinamentos, e foi perdendo gente, né, a guerra era futura. Mas nós sabemos que aqui, neste nosso planetinha, de habitantes de personalidade complicada, eufemismos à parte, né? Personalidade complicada, a espiritualidade tratou a guerra como se fosse necessária. Olha que coisa engraçada. Sempre quando eu me deparava com isso, está lá na lei de destruição. Está no livro dos Espíritos, essa parte. Né? Na lei de destruição. A hora que eu falava assim, pô, a necessidade da guerra. Como assim? Necessidade da guerra. Se o mal, tem momentos que fala lá, se o mal ele não é o caminho fatal para o ser humano, a guerra é o quê? É o bem ou o mal? Né? Assim, coletivamente considerado. Mal pra caramba, né? O que sai de bom? O que acontece de bom numa guerra, né? Ali, durante a guerra. Nada. A nossa visão é mais ou menos assim, né? Mas a visão espiritual ela é bem maior, ela é panorâmica. Né? A nossa é focada, míope. No meu caso é literal, miopia mesmo. Seu também. Miopia dupla para nós, então. Né? Nem todos têm esse privilégio
de ter essa miopia dupla, né? Tanto física quanto espiritual. Privilégio ao contrário. Mas a espiritualidade trata a guerra como se fosse necessária. Vamos quer ver? Vamos dar uma olhada nesse livro. Primeiro ele pergunta lá, 742 a pergunta, né? Qual é a causa que leva o homem à guerra? A gente sabe. Muito bem. A gente sabe muito bem. Porque não é diferente do que leva alguém a xingar outra pessoa no trânsito. Não é alguém que não difere muita coisa. Difere é acesso a munições e armas e a poder. Basicamente, essa é a diferença. Né? Talvez a pessoa que agride outra no trânsito, se estivesse na mesma posição, faria a mesma coisa. Talvez. Não é consequência necessária. Somos seres humanos, tem muito mais incógnitas aqui, né? Na nossa mente do que a gente imagina. Então, qual é a causa que leva à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Tem muita coisa aqui dentro. Predominância da natureza animal sobre a espiritual, a gente nos rebaixa aquele patamar instintivo. A gente já coloca instinto na frente da coisa toda. Tem um filósofo e cientista político, né? Thomas Hobbes. Lembra? Lembra desse nome? Sim. Ele falava assim, que o homem, por natureza, ele é violento. Ele falava assim que o homem é o lobo do homem. Né? Omni lupus omni. Algo nesse sentido assim. Quer dizer, o nosso estado de natureza é sempre violento. E a gente precisa do estado forte para comandar, para parar isso aqui, não sei o quê. Ele defendia uma ideia lá, né? De um soberano comandar e para poder parar isso daqui. Esse estado de violência. É bem simplório, em certa medida é simplório. Ele não erra ao dizer que nós aqui a gente vive num mundo que, de fato, a gente emana, né? Não todos, mas existe, a maior parte emana, né? Essa coisa do instinto, né? De me proteger, né? Eu vou atacar primeiro, para não ser atacado. É mais ou menos essa ideia que o Hobbes defendia, né? Ele falava. É o direito do mais forte, aquelas paradas todas, né? Tem isso na resposta aqui. E aí, fala assim, 744, qual foi o objetivo da providência divina, né? Tornando a guerra necessária? Essa é a pergunta que sempre me ficou na minha cabeça, né? Necessário o quê? Né? A resposta é liberdade e progresso. É mais emblemático ainda o negócio. A resposta traz mais perguntas ainda. Mais dúvida ainda. Tanto que foi complementado. O Kardec fez outros. Ele falou, peraí, vai ser a guerra. Tem por resultado liberdade. E a gente vê um monte de gente sendo subjugada na guerra e depois da guerra. Como é que é isso? Explica aí. Não estou entendendo. A espiritualidade falou o seguinte: subjugação momentânea para abater os povos a fim de os fazer chegar mais depressa. É tanta dúvida, né, que surge quando a gente lê isso aqui, mas essa necessidade, né, depois a gente vai pensando, estuda uma coisa, lê uma coisa, lê outra, para a gente poder chegar numa conclusão, né? Eu, durante um tempo, equiparei esse necessário como quase inevitável. Tipo assim, não tem que fazer, é obrigado a fazer, né? A gente sabe muito bem, determinismo não há aqui. Cadê o livre-arbítrio? É necessário? Sim. Né? É indispensável. Se é necessário, está tudo certo. Seria mais ou menos assim, ninguém poderia ser punido. Ela é quase inevitável porque a gente emana um pouco desse estado bélico, né? Então a gente acaba fazendo essas coisas. Por isso que eu falei, tudo isso que ele falou ali, Jesus, é necessário. A defesa é necessária. Depois veio o político, né? Que apesar de trazer divisões aqui, né? Ele coloca muito bem essa parada, né? E é muito interessante a gente prestar atenção nisso, né? Quem faz essas de propostas, né? Até para a gente filtrar. A gente está num ambiente que a política nos influencia e vice-versa. Então, esse político aqui, ó, dividiu a massa, tal, né? E olha lá, lares pobres contra ricos, servo contra mordomo, né? E aí ele falou assim, ó que interessante, teve benefício também, não foi só essa coisa, não. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos em si, quer dizer, houve uma série de disputas, mas houve um certo avanço. Igual falou aqui o negócio da guerra, que traz liberdade e progresso, né? Aqui teve um avanço, ó, benefícios materiais, um avanço social na parte material,
né? Isso influencia até no intelecto, que ajuda a nossa evolução espiritual a longo prazo, já que o intelecto precede o desenvolvimento moral, né? É isso que nos ensina a doutrina. Então, esses benefícios foram alcançados até pela competição, é coisa engraçada, né? Só que teve um preço. O preço é espinheiros de ódio, que está escrito ali, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. O rastro. Quer dizer, pois é, a raiz da coisa não era boa. Houve alguns benefícios, talvez acidentais. Porque o próprio povo se condói, né? Sente a dor e fala, putz, vamos fazer um pouquinho diferente. A guerra é desse jeito. Depois da guerra tem a ressaca moral. Todo mundo vê. A caca, que é tremenda, fratricida, e aí sempre vem normatizações ali posteriores para fazer o contraponto disso. Sempre, toda vez. Inclusive, tem um livro muito bacana que retrata o ponto de vista espiritual da Segunda Guerra Mundial. Chama O Segundo Grande Elo. Ele é um livro um pouco extenso, mas é muito interessante. Lá a gente consegue compreender o trabalho da espiritualidade durante a guerra, a gente consegue entender a necessidade, a gente consegue entender quantas coisas eles atenuaram, que era para ter sido bem pior. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Pois é. Curiosamente, no nosso lar já tinha alguma coisinha. Tem no capítulo 41, ele fala da guerra, né, que é setembro de 1939, né, que começou a guerra lá e tal. E antes, esse eu já não lembro qual que é o capítulo. Se é o 21... que mostra um trabalho de bastidores ali, da espiritualidade, tentando evitar, pedindo, né, para a gente se elevar pensamento, parar, focar algumas coisas, pedindo nas colônias, né, do nosso lar e tal. E é óbvio que eles iam influenciar, de alguma maneira, os encarnados aqui para também ajudar o trabalho deles, né, o trabalho de evitação, evitar a guerra. Mas beleza, teve lá já mudando aí a chave, né, girando de guerra para política, já teve esse benefício mais com preço, que o preço foi ódio, desengano, discórdia, até o filósofo, né, coisa engraçada, né, a gente pensar, né, a lição é interessante nesse ponto. Até o filósofo, como falava assim, sobraçando volumosos, alfarrábios. Alfarrábio é livro antigo. Só para ficar mais claro, né? Estava carregando muito livro antigo. Pronto. Né? Alfarrábio é uma palavra que eu nunca tinha visto. Só vi nessa lição. Já tinha visto já? No Chaves. Já tinha visto o Chaves? Eu não lembro disso não. Mas enfim, tá lá, né? Estavam carregando os livros e tal. E fez escolas de crença. Coisa comum. O filósofo é o último que... Não, aí depois... Quem que é? Já é o... Sacerdote. Não, depois tem o sacerdote, tá. Depois eu falo o ponto aqui. Tá, dividiu escolas de crença, né, tal, propagavam infrutíferas discussões, discutiu o inútil, né, vamos debater o inútil, perde tempo no círculo de toda a gente. Tem a parte importante? Tem. E tem a parte inútil. Então, a filosofia, nesse caso aqui, nessa parte, estava discutindo coisa inútil. Né? E aí vai passando o tempo, o sujeito vai, né, se perdendo naquilo ali, isso acontece e não é pouco. Né? A questão do intelecto, como caminho de perdição, sem considerar, né, a parte moral da coisa. Vira mesmo outro caminho de perdição, de arrogância, né? Aí fala assim, ó, a multidão duvidou de tudo, até mesmo depois, né? Até mesmo da existência de si própria. Começou né, olha como é que ficou o negócio. É porque tem os que são bons, né? Eles tem magnetismo, assim. E aí os caras te levantam umas questões e falam... Claro. Será que eu tô aqui mesmo? Será que é tudo verdade? Será que isso aqui não... Claro. Não eram qualquer um, né? Quem se destaca, igual esses aqui, não são qualquer um. Não é qualquer um. São bons. Então, tinha a parte boa? Tinha a parte boa.
Está falando aqui, apresentava vantagens, o estímulo ao pensamento, só que as perturbações acabaram, né, ofuscando um pouco desse brilho aí. Agora, outra parte interessante, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Essa parte aqui é um ponto-chave também. Cérebros, que na verdade são pessoas, né? Cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então, qual que é o risco aqui? Elevar demais, trabalhar demais a parte intelectual, esquecer totalmente a parte moral. Deixa essa bobagem para lá. Né? Porque elevação pressupõe o desenvolvimento moral. Né? É intelecto, moral, sempre. E nesse caso aqui, elevação, zero esforço. Né? Menos aptos ao esforço de elevação. Então, acaba ficando uma coisa estagnada, que é o terror do espírito. O terror do espírito é entender depois que perdeu tempo pra caramba. Que ficou estagnado. Que perdeu tempo pra caramba. Aqui. Né? Quando na Terra. Quando encarnado, né? Qualquer que seja o lugar. Chega na dimensão espiritual, a hora que a consciência se expande, aí ele vai lembrar do contratinho que foi assinado, né? Ou, né, sei lá, digital e tudo mais, e fala, pum! Com 35 anos de idade era para eu ter feito isso e aquilo, eu fui para um caminho totalmente contrário, fiz uma escolha, eu me perdi em algo que chama atenção aos 5 sentidos, vamos colocar assim, e aí fiquei nessa, até o fim da vida. Poderia ser uma guinada. Olha o perigo que é isso. Então, tinha esforço de elevação nenhum aqui, né? Poucos esforços, e aí acabou contribuindo para isso, né? Indagações inúteis. Que mais? O sacerdote, né? Tudo aqui, vocês estão reparando? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Nenhuma dessas atividades aqui ela é totalmente inútil, né? Às vezes a forma de execução pode ter contribuído para fazer a coisa desandar. Mas são atividades importantes da sociedade. Pô, né? Qual delas que é dispensável? Desafio. Vai ficar sem defesa nesse planeta aqui? Vai ficar sem defesa, né? Inocência não, né, gente? Até no nosso lar. E não só. No nosso lar tem um sistema de defesa. Vocês não lembram? Quando começou as revoltas lá por alimentação e tal, eles acionaram a barreira, acho que no capítulo 9. Problemas de alimentação, chama. De abastecimento. Problemas de abastecimento. Acionaram lá as barreiras energéticas, tipo uma cerca elétrica, né? E fechou tudo, masmorra, gente sendo presa em nosso lar, né? Na época. Aconteceu isso porque o chefe, né, do nosso lar, o governador, fugiu a palavra, o governador do nosso lar, ele queria acabar com esse negócio de comer comida muito densa. Queria, gente, vamos conformar, vamos cair na real, a gente não tá na matéria, né? Vamos lá, vamos fazer uma comidinha mais leve, vamos alimentar mais leve. Rebelião pra lá, pra cá, não sei o que, contrabando de carne, contrabando de... enfim, coisas que acontecem, né? Coisas inerentes à humanidade. Nós podemos fazer, a gente é capaz de fazer um monte de coisa interessante, né? Chamando de interessante até as coisas bárbaras. Enfim. Tá bom, sacerdote com símbolos e tal, ensinou também, ensinou o pessoal a rezar, né? O Rian falou isso aí, né, Rian? Só retomando. Ensinou. Aqui, na hora que eu estava lendo, eu lembrei do Velho Testamento. Porque lá tem, né? Regras de adoração, 10 mandamentos. Sim. E tem outras. Aqui, ó. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, rezar. Lavar-se. Aí tinha cerimônias, né? Lavar o pé, não sei o quê. Lembra? Né? Tem várias cerimônias. Suplicar a proteção divina em horas certas. Engraçado que no Antigo Testamento tem umas regras interessantes sobre higiene mesmo. Higiene. Né? Sobre o disfarce, a roupagem de mensagem de Deus. Né? Porque o pessoal precisava ainda desse tipo de comunicação. Muito rudimentar ainda.
E todos os casos aqui, ele falou assim, aqui, ó, no último ele falou, os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Vou ver lá em cima, vamos voltar. Cadê? Da guerra lá, do guerreiro. Continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, sem alegria. Sem rumo e sem júbilo. Quer dizer, o povo aprendeu a se defender, não sei o quê, sem rumo, sem júbilo, sem alegria. O que mais? Do político... ele falou do espinheiro do ódio, né, e tal. Então, quer dizer, isso foi o rastro, né, que foi deixado. O outro, cérebros menos aptos à elevação e tal. Então é isso. Não resolveu muita coisa, né? Sozinhos. Não havia diretriz ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria expresso. Na linha de baixo aqui. Era só ler a linha de baixo. Né? A doença e a morte, tal, não sei o quê, eram fantasmas de toda a gente. A ignorância também. Mesmo com esse pessoal todo passando lá. O que faltou, né, Rian? O que será? O temperinho que faltou ali. Sazon, né? Faltou amor. Faltou amor. A conduta do cidadão, que era um homem simples. Homem simples. Qual é o status social? Homem simples. Nenhum. Sem arma, sem escritura. Não era guerreiro. Não era político. Não era sacerdote. Nem discussões, nem imagens. Né? Também não era um brilhante orador. Pelo jeito aqui. Né? Como está tratado. Não pregava as doutrinas espetacularmente. Não era mesmo. Grande orador. Não é? O que importa? É ser escriturado? É trazer um monte de arma? Né? Ser top na discussão, igual os sofistas, por exemplo? Sofistas não eram os especialistas em debate? Vencia debate sem ter razão? Você imagina o barbudão lá em cima, assim, né? Vamos lá. Assim? E aí, o que você fez? Não, eu discuto bem pra caramba. Que mais? Que ótimo. Não, eu orava muito. Que mais? Não, é só isso. Ué, mas... E o capítulo 2? Não tem, não? É só a introdução ainda. Não é? Quando ele fala aqui, muito massa, né? Muito massa. Como é que a lição é simples? A lição é da simplicidade, melhor dizendo, né? Não pregava as doutrinas espetacularmente, não era um excelente orador, não enchia os olhos de ninguém com a oratória, mas nos gestos de bondade pura e constante, aqui que tá o negócio, velho. Aqui que tá o negócio. Tem uma palavrinha aí, mágica. Rapaz, nos gestos de bondade pura e constante. Constante. Não é assim, ó, de 0 a 100, né? Não é assim. A gente várias vezes trabalha de 0 a 100. Tá aqui, aumentou a música na rua. 0 a 100. Em 1 segundo, muito mais rápido que esses caras aí. E com isso, esses gestos de bondade pura e constante, significa um esforço, essa é a nota característica do homem de bem, lembra disso? Do homem de bem, do Evangelho? Constância, os esforços que ele faz, né? Tô com o Evangelho na cola, tá aqui do lado aqui. Como é que ele fala aqui? Aqui, capítulo certo agora. Quando ele fala que é benevolente para com todos, né? Não lança anátema, né? Não condena. Você falou do julgamento, né? Tem muito juiz. Não condena quem pensa diferente. Né? Constância na benevolência. Benevolência para quem? Para mim e para os meus amigos. E os outros? Não. Ué, mas aí a constância, né? É disciplina. É disciplina em quê? Em combater mesmo. Essa tendência de não ser constante. Para usar a mesma palavra aqui. Disciplina para combater a inconstância. Ela serve para isso, né? Combater, para reforçar isso. Enfim, esse homem de bem, só para a gente deixar aqui, para a gente ficar lendo, porque ele é gigante, e o nosso tempo também não está assim tão longo, está sobrando tanto tempo assim. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele é ser de perfeitos. E lá tem o item 3, que é o homem de bem. Se a gente for parar para pensar, o que esse homem simples faz, está contido aqui, nessa lição do homem de bem. E é isso mesmo, que se chama coerência no ensino. Né? É Jesus, não é qualquer um falando. Né? Jesus, coerência. Ele falou no Evangelho? Falou aqui também. Várias lições coerentes. É aí que a gente confia, né? De fato, é isso que faz a coisa. Olha lá, a bondade pura e constante. É dele. Né? Outra coisa, a constância no ensino aqui. Ensinou a mesma coisa, em lições distintas. Né? Então, o que mostra aqui é o trabalho incessante, né? A doação, servir. Não é isso? Mostrou aqui? O homem simples, ele serve. Ele serve. E a nota dele, e ele ama. Exatamente. A nota característica dele é o amor mesmo, incondicional. Né? Incondicional. Ele foi, faz tudo que faz e é grato fazendo tudo que faz. Né? Estou lendo esse livro aqui, ó, de Valdo e Joana de Ângelo. Psicologia da Gratidão. Tem uma frase aqui, olha só que massa. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, né? Libertação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Ou seja, ele já entende o seu papel. Por que ele está inserido aqui? Porque ele foi inserido aqui, individualmente, coletivamente. Que nada que a gente faz é só para nós. Não tem como. A gente não vive sozinho. É impossível, energia elétrica, qualquer coisa. Né? Comida. A gente depende de alguém. Então o sujeito entende isso. Entende que a possibilidade de servir já é motivo de gratidão. Então ele serve com alegria. E olha só o efeito. Só para a gente destacar isso aqui. O efeito, hein? Primeiro o serviço, né? Ele provou o seu valor. Provou como? Fazendo. Não só falando. Né? Fazendo, trabalhando, servindo. Vamos lá. Com esse... cadê? Onde que eu estou aqui? Depois de trabalhar. Em breve, ao redor dele, em breve, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, prosperidade, contentamento de viver. Tem mais, né? O espírito de trabalho e educação que ele difundia, trabalho e educação. Trabalho e educação. Capítulo 6, item 5. Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador. A lição é para os espíritas. Ele fala, espíritas, amai a todos, né? Eis o primeiro mandamento. Deixa eu pegar aqui, já que está na mão mesmo. Aqui, ó. É o advento do Espírito da Verdade, né? O item 5. Ele fala assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E o amai-vos é trabalhando também, né? O amor incondicional, o amor que não depende do ser. Eu amo ser, alguém me der alguma coisa em troca. Eu amo quando alguém fizer alguma coisa. Isso é condição, né? Se acontecer isso, se chover amanhã, eu não vou sair de casa. Né? Mentira, eu vou ter que ir, né? Eu vou trabalhar presencial. Mas é condicional. Quando vai na mesma linha. Agora, praticar o amor se e quando não é a tônica. E esse sujeito aí, o homem simples, que é o cerne da questão toda, ele faz por gratidão. Ele entendeu o papel dele de servir e o amor. Né? Na lição 117 do Fonte Viva, eu gosto sempre de passar por essa frase aqui, que é muito interessante, né? Que chama assim, possuímos o que damos, a lição. Né? Ele fala assim, será ajudado no céu conforme estiveres ajudando na terra.
Simples assim. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. És mordomo. Chamou a gente de mordomo. Da vida em que te encontras. E é isso que a gente é. A gente é mordomo. A gente veio só para isso. Para trabalhar e servir e nos educar. Por isso que eu quis sacar, que é o trabalho e educação, né? O que ele fazia com isso? Resultado, agora sim, né? Mais resultado. A defesa ficou boa. A política ajudava. A política ajudava. Repetindo, a política ajudava. Né? Vou repetir mais uma vez. A política ajudava. Aonde? Né? A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque as ações no campo permaneciam agora, detalhe, atenção aqui nisso aqui, presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, eu pessoalmente, né? Eu pessoalmente tenho o dever com o todo. Todos. Todos. Você entende o seu papel e o seu papel individual e o seu papel na comunidade, digamos, na sociedade. Educação espiritual. Por isso que ninguém falou nada depois de um tapa desse. Foi um super tapa, né? Um monte de tapa. Foi uma série de tapas. Calou-se o Cristo. Nem grilo. O grilo foi embora. Ficou com vergonha. Calou-se o Cristo. Tá falando. A assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ninguém falou nada. Tanto que o próprio Cristo olhou para o horizonte, pensou, respirou e veio com essa, né? Tem vários trabalhadores. E todos são importantes. Né? Todos que elevam de alguma maneira corpo, mente das criaturas, ou seja, auxilia materialmente, né? Auxilia no intelecto. Tudo isso aí tem importância. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Ensinar e servir é a essência do amor, né? Da caridade. Da caridade. Ensinar e servir. Se ensinou é porque aprendeu alguma coisa. Se aprendeu alguma coisa, gera o dever de ensinar um pouco também. De repassar aquilo. De não colocar candeia debaixo do alqueire. Tudo é conectado. Essas lições são todas conectadas. E servir, essa sempre foi a máxima, né? Sempre foi a máxima. Todas as parábolas tem alguém que serve. Todas. Tem alguém que está servindo. Né? Sempre alguém com a mão na massa. Tem alguém. Ou algo nesse sentido. Paira acima de todos. Por quê? Porque isso é a verdadeira propriedade. Ensinar o espírito, né? O que nos faz donos de algo, é algo que não vai ficar aqui, né, na Terra. A característica do que não vai ficar aqui. Vai lá. E outra coisa que é sempre incomum em todas as lições também é a importância do outro, né? Para tudo. Para sua evolução. Pra você ensinar, você precisa de outro. Sozinho você vai ensinar por espelho, né? Pensando nisso, perfeito. Eu separei aqui uma lição de um livro que eu e a nossa amada Mirna, que por acaso é sua genitora, amamos, sim, que é o Sinal Verde. É a lição 27, ela é curtinha. Chama Perante os Outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Excelente. André Luiz, né? Muito bem.
Eu reparei que a gente passou um pouquinho do horário aqui. Mas foi bom o assunto hoje. Você acabou empolgando um pouquinho. Então, de minha parte, já vou deixar um abraço para todo mundo. Agradecer, claro, pela paciência, pela oportunidade, né? Rian também pela companhia aqui, por dividir mais essa live, né, conosco. E desejar uma boa noite para todos, né, uma boa semana. Vamos que vamos. Vamos tentando, vamos treinando, né? Só a gente não parar, não desistir, né? Que a coisa vai funcionar, a gente não está sozinho, né? Sempre tem gente nos ajudando, né, nessa caminhada. Lembrando, ficou alguma dúvida? Volta aí na live, assiste de novo, que vai ficar aí postado para todos sempre. Muito obrigado para todo mundo aí. Obrigado, meu irmão. Valeu, gente. Valeu mais uma vez. Beijo para todo mundo, excelente semana. Tchau, tchau.